Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. E eu ouvia com atenção e está com o discurso está bastante alinhado com o que tem sido o discurso do Governo, mas eu gostava de fazer aqui algumas perguntas para perceber como é que depois este discurso se concretiza do ponto de vista dos números e dos factos. Em primeiro lugar, eu gostava de saber até agora se me consegue dizer, desde que começou a pandemia e até agora, exatamente que montante de apoios é que chegaram aos agricultores. Eu acho que é fundamental saber este número, porque sem isto, e é que já chegou, não é que vai negociar, não é que já anunciou, é quanto é que já chegou, porque sem este número nós estamos sempre a discutir, repare, não há aqui nenhuma divergência de fundo sobre o que nós queremos que aconteça. Agora, não é fiscalizar a ação do Governo, é saber o que de facto aconteceu, não é apenas discutirmos anúncios que depois podem ou não ser verdade. E eu gostava de saber, porque estes números não existem e, portanto, está a ser particularmente difícil fazer esta fiscalização, porque nós só daqui a 4 ou 5 meses é que vamos ter a informação estatística sobre isto e aí já pode ser tarde demais, porque aí já muitos pequenos negócios podem ter fechado e depois não vale a pena chorarmos sobre o leite derramado. Em segundo lugar, eu gostava também de saber novas medidas. Já falou aqui de algumas medidas que serão negociadas e o CDS não discorda da negociação destas medidas, esperemos que seja possível, mas eu gostava de lhe perguntar se está o Governo a considerar outro tipo de medidas, porque às vezes mais importante do que apoios, do que entre aspas, e é mesmo entre aspas, do que dar dinheiro, é não tirar dinheiro. E, portanto, eu perguntava se do ponto de vista das retenções na fonte, dos pagamentos por conta, que são despesas que as empresas vão ter, não tarda nada, consoante o seu regime fiscal, as empresas ou os agricultores, consoante o seu regime fiscal, e também em relação à taxa de recursos hídricos e à contribuição para o audiovisual, se há alguma coisa que o Governo tenha pensado de modo a poder, não é dar apoio aos agricultores, é não lhes retirar, não lhes estar a cobrar aquilo que já é discutível, que faça sentido cobrar noutras alturas. E depois, em terceiro lugar, em relação ao futuro e à retoma, muitos agricultores apontam como o grande problema o preço, o facto de que o mercado vai evoluir de uma tal maneira em que provavelmente haverá uma descida de preços. Ora, havendo uma descida de preços, pode acontecer que muitos destes negócios se tornem inviáveis. E isto levanta um problema quer do ponto de vista dos agricultores, quer também do ponto de vista de Portugal e da Europa. Porque esta pandemia aconteceu, nós percebemos que do ponto de vista estratégico, quer Portugal, quer Europa estariam porventura excessivamente dependentes de um espaço extra-europeu em várias coisas, convém assegurar que do ponto de vista alimentar há um mínimo de soberania que é mantido quer na Europa, quer em Portugal. E é essa luz que eu gostava de lhe perguntar se, do ponto de vista da negociação de condições de retirada de mercado de alguns produtos e de manutenção de preço, se o Governo está e prevê fazer alguma negociação nesta matéria. Depois, gostava também de lhe perguntar em relação, e para terminar, porque falou dos 115 milhões de euros que estavam no Orçamento de Estado. Eu não gosto Sra. Ministra, eu não gosto de comparar o incomparável, mas olhe para o Fundo de Resolução, por exemplo, estão 850 milhões. Portanto, às vezes a ordem de grandeza não favorece particularmente o setor da agricultura. E eu não estou a dizer que deixar por isso simplesmente falir o novo banco que fosse ajudar a agricultura, mas convém nós termos noção de quanto é que estamos a falar e que, de facto, do ponto de vista do Orçamento de Estado, o montante de que falou não é particularmente expressivo, digamos assim. Eu tenho muito prazer em ceder, se o PS quiser falar, eu tenho prazer em ceder meio minuto, mas era mais fácil, era falarmos uns de cada vez. Eu gostava de lhe perguntar, em relação ao setor das flores, que foi porque fez um anúncio particular em relação a este setor, eu gostava de, muito em particularmente em relação a eles, de saber também se já alguns destes apoios chegaram a alguma empresa ou se para já estamos ainda na fase do anúncio e também quando é que se prevê que estes apoios sejam uma realidade. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada.
Então agora a palavra para responder às questões colocadas, a senhora Ministra. Faz favor. Muito obrigada. Eu gostava de agradecer à senhora deputada Cecília Meireles as questões aqui levantadas, mas também aproveito para lembrar os senhores e as senhoras deputadas que ainda há relativamente pouco tempo estive aqui nesta casa convosco a discutir as matérias que dizem respeito a isto mesmo. E aquilo que nesta audição regimental atualizamos a informação que aqui trouxemos em concreto em relação a esta matéria. Até porque, em bom rigor, vamos continuar a fazê-lo ao longo deste ano para podermos, na realidade, ao lado dos agricultores, encontrar as melhores soluções, como fizemos até aqui e como continuaremos a fazer em concreto. E há uma coisa que é inquestionável, é que tudo aquilo que nós fizemos até hoje, e que pode parecer pouco aos olhos de alguns, é para os agricultores particularmente importante, que é criar condições de previsibilidade, é saber com o que é que podem contar. E que podem contar com o Ministério atento, que tem estado, e que podem contar com medidas, como, nomeadamente, algumas das que decorrem da Comissão Europeia, como sejam os adiantamentos que passaram no primeiro pilar de 50% para 70% e no segundo pilar dos 50% para os 85%, e que vão acontecer em outubro, e nomeadamente isto dá aos agricultores uma estabilidade diferente para poderem negociar as suas condições, nomeadamente de financiamento. Repito, todas estas questões têm sido discutidas com o setor, sempre. Depois, dizer o seguinte, nós não nos fechamos sobre aquilo que já fizemos, antes pelo contrário. Gostava de dizer o seguinte, desde a promoção daquilo que são os seguros de crédito à exportação e daquilo que fizemos, inclusivamente, dilatando prazos, não penalizando por projetos interrompidos, cancelados em relação às exportações, mas também no âmbito do pedido único para 2020, que prorrogámos o prazo até 15 de outubro para a submissão de candidaturas, criámos condições, nomeadamente, para que os agricultores que precisem de utilizar terrenos que estejam em pousio para o alimento animal, não os retirando do terreno, criámos condições para, de forma excepcional, isso poder acontecer. Depois, em relação aos pagamentos diretos, já falei sobre eles e que são particularmente interessantes, que o agricultor, desde o mais pequeno até o maior, sabe com o que é que pode contar até final do ano verdadeiramente. Mas gostava ainda de vos dizer que uma das primeiras medidas que tomamos foi criar condições para podermos fazer adiantamento dos pedidos de pagamento que entram no IFAP. E a esta altura já colocámos na tesouraria, no fundo de maneio das nossas empresas, cerca de 60 milhões de euros. Dir-me-ão, mas é dinheiro que era já do agricultor. Claro que sim. E aquilo que fizemos é, desde que o pedido entra no IFAP, contrariando aquilo que são as regras e as normas de trabalho, nós, à cabeça, adiantamos 70% e validamos a seguir. E isto é uma mais-valia, porque a esta altura criámos condições para que, pese embora o agricultor tenha perda de rendimento pelas razões que já aqui todos nós enunciamos, isto cria previsibilidade em relação àquilo que é a atuação do Governo, em que é a atuação dos agricultores. Dir-me-ão, e que mais é que podemos fazer neste momento para colocar verbas já na tesouraria das empresas? As linhas de crédito podem não gostar delas, mas é a forma mais rápida e mais expedita que o temos para fazer. E que, com base nessas linhas de crédito criadas, há empresas que já estão a ser financiadas do complexo agroalimentar. Agora, todos temos percepção de que, a esta altura,
Todas as medidas estão a ser desenhadas, estão a ser criadas para que o dinheiro chegue e, repito, aquilo que mais importa neste momento ao agricultor é saber com que é que pode contar, pese embora aquilo que é o futuro incerto, nomeadamente em relação à retoma do canal Horeca, do turismo e também das exportações. Muito obrigada.